E hoje, eu não sei bem como é que eu vou apresentar essa pessoa, mas no meu coração fez tanta diferença conhecer o trabalho desses dois profissionais, que é o Bauer e a esposa dele, Alexandra, do Instituto Perrotti, Rodrigues Perrotti. Vim para o Rio Grande do Sul para fazer essa formação, não só para isso, mas estar aqui me deu uma mudança, uma energia, e juntar isso com uma formação em constelação familiar foi muito importante para mim. Então, a formação em constelação familiar me deu uma. Tirou, estava ali escondidinho, mostrou tudo aquilo que eu não podia ver e nem tinha noção que existia. Eu me sinto muito mais liberta, muito mais forte, muito mais confiante na vida, e depois de ter passado por essa experiência, por essa formação. Então, eu acho que trazer essa pessoa aqui hoje é minha grande gratidão e honra a quem trouxe esses ensinamentos para mim, a quem me mostrou esse caminho das constelações e que me ajudou na minha cura, na minha transformação. Né? Então, acho que agora eu trago ele para vocês, gente. Eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar. Bauer, boa noite. Boa noite, Muitíssimo legal. Marley. Uma honra, uma alegria estar aqui contigo. Uma boa noite, um abraço carinhoso em cada uma das pessoas. Paulo, Gilca e todas as outras queridas pessoas que estão por aí. E à disposição para que a gente possa crescer juntos, construir algo bonito nesse tempo que estivermos juntos. Bauer, eu postei nas redes a foto de uma escultura sua. Eu fiquei assim. Eu vou contar para vocês. Essa musiquinha que vocês ouviram na abertura, vamos começar do começo. Eu pedi para ele assim, me dá uma música. Eu sempre peço, né? Vocês sabem disso. Me dá uma música que te toque e tal. Aí disse assim, então eu vou te dar uma música que eu compus para minha filha. Eu falei, você compôs. E aí eu botei para vocês aí no comecinho, né? Depois eu disse assim, me manda uma foto ou mais fotos sua para divulgação. Aí a criatura me manda a foto dele e a foto de uma escultura gigantesca. Eu falei, tá, escultor, né? Tá. Então assim, é a pessoa que não se revela, fiz a formação com ele, nunca falou nada. A única coisa que eu achei assim, muito interessante é o silêncio que ele entra para dar a aula dele. Gente, é um estado, uma presença. Ele chega na sala, eu acho que assim, as pessoas ficam com vergonha de falar alguma coisa, porque ele fica quietinho, fala baixinho, bem devagar, e aquilo vai acalmando a gente. Então, Val, da onde que vem tudo isso, criatura? Conta para nós. A espiritualidade e esse gosto pela natureza franciscano, esse gosto pela música, vem possivelmente de uma mãe e de uma tia-avó ligado à arte, à pintura e também à escultura. Vem de um pai radialista por 42 anos. Então, e tudo isso num ambiente muito simples, né? Muito ligado às coisas da terra, ao sutil de uma pétala, de um vento, de um raio de sol entrando na mata, né? De um cheiro de verde, de barulho de cascata. Tudo isso permeou muito o meu início de história e foi se condensando num caminho que veio como um título psicologia, mas onde eu me sinto convidado a... Boa noite, a Rose e Paulo também mandou um boa noite. Onde me abre um espaço para criar. E tudo isso, Marley e queridos que estão conosco,
Tudo isso antes originou um projeto chamado Caminho Sagrado da Simplicidade, que foram 10 anos de retiros e de viagens por alguns lugares, né? Onde nós fomos, meditávamos, caminhávamos, subíamos montanha, fazíamos fogueira, lidávamos com os nossos demônios e com os anjos internos, né? E, e depois de toda essa caminhada que veio a constelação familiar. A constelação familiar veio num momento onde eu percebi que estava me alcançando vários conhecimentos, mas isso não me fazia sentir uma pessoa mais realizada. E acho que a constelação familiar que me alcançou numa época que o meu pai estava muito doente. Boa noite, a Luísa também. Eu conheci a constelação familiar como um cliente, como um constelado, né? Não sabia do que se tratava esse recurso e queria elaborar todas essas emoções que eu estava sentindo na época com o pai muito doente e, digamos assim, numa reta final da sua vida. Foi foi muito intenso, eu me permiti uma boa catarse ali de todas as emoções, de despedida, de medo, de gratidão, de amor, enfim, de tristeza, né? Tudo isso misturado. E casualmente essa pessoa que deu essa constelação disse: ó, mês que vem vai iniciar uma formação aí, vai vir uma formação da Argentina. E eu fui muito nessa intenção, né, num caminho de mergulho para dentro de mim mesmo, justamente para virar essa chave da autorrealização. E daí foi brotando naturalmente a possibilidade de jogar isso junto da psicologia e junto de outras coisas. E de repente a constelação tomou um corpo muito grande na minha vida, porque questões muito práticas, eu senti que eu comecei a virar algumas chaves. Eu disse, bom, é isso que eu estou buscando. Algo mais prático, algo mais chão, como tu falavas antes da gente iniciar a live, né? Terra. É assim, né? Experimente fazer assim, veja como é. E assim, Marley e queridos que estão aí conosco, sempre me vinha uma intuição de que eu precisaria alcançar um recurso que abordasse a base da base de um ser humano, que é a sua família. Então, as questões familiares de qualquer cultura, em qualquer lugar, dentro da floresta amazônica, numa tribo africana, sempre esta palavra família, e em especial pai e mãe, terá alguma relevância. E a constelação, então, foi me dando isso, né? Uma melhoria pessoal e me dando também mais recursos de oferecer isso, no consultório, em grupos. E aí se passaram muitos anos, até que um dia, nós, há 3 anos atrás, sentimos que estávamos mais estruturados para dar uma formação em constelação familiar. E assim foi, assim conheci a dona Gilca, que está por aí, a Marley, o Paulo, não sei se temos mais alguém aí do grupo. Então esse foi o caminho, Marley. E eu percebo assim, que tem um diferencial na sua postura, eu acho que é devido a esse caminho que você fez anteriormente, né? A sua formação, até porque a gente percebe o quanto que a mente da gente fica mais alerta, mais desperta e mais disponível para insights, para tudo, né? Então, prática de meditação, provavelmente também você
Para mim, acho que a primeira inspiração foi aprender a contemplar, né? Quando eu descobri a arte da contemplação, que é simplesmente estar ali contemplando qualquer coisa que se manifesta, acho que ali foi o primeiro movimento desse estado de silêncio interno. E ali eu tive um insight que para mim é muito relevante, né? Toda a natureza é impermanente e flexível. Tudo está sempre se transformando e toda a natureza é adaptável. Isso tem me ajudado muito a me silenciar, porque aquilo que a gente entende como incerteza, que o nosso mundo nos mostra, na verdade são movimentos flexíveis e impermanentes da vida. Quando eu me convido a não lutar com qualquer coisa que esteja se manifestando para mim, isso tem me ajudado muito a encontrar esse silêncio interno, esse ritmo. Parece que eu estou encontrando um ritmo dentro de mim. Então, esse estado de presença, Marley e queridos, me deixa à vontade de não saber, de estar livre para ser alcançado por algo. E a constelação é isso, né? Nós nos colocamos ali de uma maneira, buscamos estar mais vazios, mais disponíveis para uma informação que esteja além do nosso controle. Isso para mim foi uma virada de chave muito importante, porque a psicologia me ensinou a estar no controle, né? Interpretar as coisas, né? Estar num movimento mental, que é importante também em alguns momentos. E a constelação tem me ensinado a desconstruir isso e a confiar. Não sei o que vai exatamente acontecer ali, mas serei alcançado por algo. Então eu acredito que a constelação na minha vida tem trazido uma nova filosofia de conviver comigo mesmo, né? E Então, assim, desculpa, pode completar. não, é isso. Eu Então, acho que, eu não sei se todo mundo que está aqui sabe sobre constelação, né? E pode ser também que nunca tenha ouvido falar e está aqui de curioso. Então, se você der uma pincelada, assim, aí acho que pode ser que a gente fique falando de constelação e talvez alguém nunca tenha ouvido falar, né? Pode acontecer. Então, se você tiver a fim de falar alguma coisa assim. a constelação surgiu através do Bert Hellinger, que tem uma história muito interessante, ao meu ver, né? Um alemão que nasceu entre uma guerra mundial e outra, num período difícil da maioria dos países, mas em especial aqueles que estavam diretamente envolvidos com guerra, né? Elma, boa noite. E aos 17 anos ele foi convocado para ser um soldado nazista. E isso também é muito marcante na vida dele, né? Ficou por um ano preso, como logo em seguida que foi convocado, ficou um ano preso pelos ingleses. Ele era um canhoneiro, conta a história. Depois desse um ano, parece que escapou e conseguiu fugir da guerra, desertou da guerra. E ao voltar para a Alemanha, se fez um padre. Então, esta é uma outra etapa importante da construção da constelação familiar. A espiritualidade de Bert Hellinger foi para um projeto com a tribo Zulu,
onde teve os principais insights desta, que futuramente seria chamada constelação familiar. Percebeu naquela comunidade, que mesmo uma comunidade ainda muito teoricamente primitiva, era uma comunidade que funcionava muito bem como grupo. E ele foi então observando que se tinha muito claramente a hierarquia, e isso ajudava muito na condução das andanças do amor, da dinâmica social daquela tribo. Também foi observando que as pessoas que eram mais bem vistas nessa tribo, elas tinham comportamentos em comum, ou seja, para que nós nos sintamos incluídos na nossa tribo, normalmente a gente busca inconscientemente ter atitudes bem vistas por aquela sociedade, e observava na dinâmica de uma tribo, que de repente um é um curador, o outro é mais o guerreiro, o outro é a parteira, outra mexe com chás, né? Outra é a cozedeira, que havia uma homeostase, um equilíbrio entre o dar e o receber entre eles. E ali ele foi então formulando as bases da constelação familiar. Quando ele saiu, 20 anos depois, que ele saiu da sua vida como padre, ele voltou para a Alemanha e começou a estudar teologia, análise transacional, Gestalt, terapia primal, enfim, psicodrama, hipnose ericksoniana, enfim, e aí foi montando um cabedal de conhecimentos. E mais ou menos lá por 1979 e 80, então, nasceu, entre aspas, a constelação familiar, que é uma técnica, então, que busca, de uma maneira ampliada, perceber as razões dos nossos dilemas emocionais, físicos, materiais, financeiros. E isso foi se espalhando pelo mundo, tendo novos adeptos, e também se espalhando nas áreas. Hoje a constelação familiar, ela atua numa empresa, num hospital, numa universidade, numa comarca judiciária. Damos aulas na PUC do direito sistêmico, na Júris, com a pessoa física. Então, é um recurso muito interessante de ampliar a visão sob o ponto de vista sistêmico. Sempre, durante o trabalho, o olhar é sistêmico. Não sei se assim eu explico um pouquinho mais do que é uma constelação. Eu acho que sim. E assim, olha, eu vou deixar bem à vontade todos vocês. Nós temos um professor, então, querendo, façam perguntas aí. Eu vou seguindo aqui com ele, mas quem quiser, tiver alguma questão, fique à vontade, aproveita, gente, tira as casquinhas aí. Mas sempre tem um professor assim, à disposição da E gente. seria ótimo receber perguntas bem práticas de histórias que vocês conhecem, ou até mesmo da própria história, para que a gente possa Sim, trocar informações práticas, né, do nosso encontro. as histórias são ótimas, né, Val? Então, isso aí que dá o tempero na constelação. E podemos conversar sobre relacionamento conjugal, podemos conversar sobre questões mais ligadas a pais, filhos, podemos conversar sobre questões ligadas a ex-companheiros, companheiras, relacionamento, Aproveita, enfim, aproveita. tem um leque aí de coisas. É isso aí. Eu sempre falo muito sobre dependência, codependência, química e emocional. E muitas vezes aí eu acabo entrando muito nessa questão da codependência emocional,
de uma relação abusiva, né? Porque aí o outro aproveita e entra naquela relação doentia. Não sei se isso te traz alguma coisa ou se é interessante falar, mas é que me chegou aqui, então aprendi contigo. Me chegou. Chegou, né? Chegou. Toda relação de dependência, ela, conforme ela vai sendo superada por uma relação de autonomia, na constelação familiar, a gente costuma dizer, nós vamos saindo de uma situação mais infantilizada, onde a outra parte é o adulto, para uma relação madura, onde eu sou o adulto e a outra parte também é o adulto. Então, para mim, um dos propósitos do trabalho com a dependência química, também com a dependência química, é levar aquele dependente químico para o seu adulto. É estruturar ele para que ele consiga, através das suas pernas adultas, do seu coração adulto, do seu momento atual, consiga ver esses recursos e tomar a sua autorresponsabilidade. Agora, por qual razão nós passamos mais tempo infantilizados? Parece que enquanto nós não viramos algumas chaves ligadas a tempos mais remotos, né? Ao que não foi as nossas feridas, as nossas ausências, as nossas sensações de abandono, as, porventura, negligências que tenhamos passado, quem sabe também aos abusos de violência, abuso moral, abuso sexual. Parece que tudo isso, de alguma forma, nos retém nessa etapa mais infantil. Então, para que nós tomemos esse adulto, parece que a vida nos convida a olhar um pouco para trás, ressignificar algumas coisas, soltar outras, transformar tudo isso em força em direção à vida. E então, naturalmente, nos voltamos de novo para a vida, para o futuro, para o adulto, e caminhamos. E há uma sabedoria da vida em nos mostrar que, enquanto não damos alguns passos, às vezes aparentemente para trás, não é possível dar mais passos com força, com virtudes para frente. É o que me alcança, Marley, e não sei o que te alcança em relação a esse tema que tu e o Paulo sabem tão bem. Eu sempre tento perceber as pessoas que estão aí, que também já passaram por isso ou passam, né? Então pode ser que seja interessante para essas pessoas ouvir. E essa motivação que eu tento levar, que é do caminhar, né? A partir do meu caminho, a partir das coisas que eu fui fazendo, eu percebo isso nas pessoas, uma trava muito forte, né? Uma dificuldade de sair do lugar, de experimentar coisas novas, de ter coragem, um medo que trava, né? E aí eu venho trazendo essas pessoas aqui e cada caminho é único, mas mostrando o quanto que a gente ganha saindo do lugar e tomando essa coragem, que às vezes não é fácil mudar, sair. Então a gente sabe que dentro disso tem muitos padrões repetitivos, muitas crenças que limitam essas pessoas. Então, acho que isso aí também seria uma coisa boa para motivar quem está querendo andar, quem está um pouquinho de medo ainda de se arriscar. Concordo com você e eu me falo e falo, né, a todos nós que estamos juntos nessa live hoje, nós não precisamos saber tudo, nós não precisamos ter todas as respostas. Nós somos humanos nos aprontando, nós podemos estar disponíveis a algo novo, nós podemos gostar de não saber, inclusive, e ficarmos curiosos com o que outras pessoas ou outros caminhos podem nos oferecer.
Nós não precisamos dar conta de tudo sozinhos. E aqui eu falo em especial às mulheres. Tão versáteis, tão habilidosas, abrir um espaço para também receber. Né? Assim como nós, homens, abrir um espaço para tomar mais a nossa iniciativa, tomar mais a nossa força, tomar mais a nossa autonomia. Quer dizer que todos nós, homens e mulheres, estamos aprendendo como conviver com nós mesmos. E este lugar de não precisar ter todas as respostas, nem todas as forças para ajudar todo mundo, me parece que é o que nos abre para crescer, Marlene, para receber, para estar muitas vezes numa posição um pouco mais receptiva a algo ou a alguém. Sempre me lembro quando eu trabalhava mais diretamente com a dependência química, que se dizia que o passo mais difícil é tomar no coração o primeiro passo, né? Que é admitir que de alguma forma o vício tomou uma força muito grande na minha vida. Mas eu acho que isso vale para todos nós. Admitir que algumas coisas eu não consigo sozinho ou sozinho. E tá tudo bem, somos humanos. Só isso. E a partir desse passo, pedir ajuda. Calibrar o que a gente fala tanto na formação, né? O dar e o receber. Calibrar a todo instante. Né? Autismo e depressão. Ok. Bom, aí é um assunto, o Paulo, né, traz essa pergunta sobre o autismo e a depressão. Né? É um assunto vasto, mas vou trazer um aspecto dos dois. Pode ser, Marley? Pode ser. Sobre a depressão. Muito, pode ser? Muitas vezes se observa alguém deprimido que tem um dos pais infantilizado. Ou seja, um dos pais, de alguma forma, luta para manter-se na vida. Não vive uma relação estável, mais confortável com a vida. Luta para estar bem. Luta com uma tristeza. E o filho ou a filha, vendo esse pai ou essa mãe fragilizado, toma esse dilema do pai ou da mãe para si. Não é incomum vermos alguém deprimido que, na verdade, tem um dos pais deprimido. Não é incomum. Então, um dos trabalhos que a gente faz no consultório ou com a constelação familiar é identificar se há mais alguém deprimido na família. E aí, Marley, observarmos que cada adulto pode dar conta da sua vida. Um filho ou uma filha não precisa tomar para si esse destino. Não é possível salvar o pai ou a mãe da vida que coube a ele ou a ela. Então, aí a gente consegue virar alguma chave sobre a depressão. E a depressão também é viver sobre pressão. A depressão é viver sobre pressão.
Ensinar uma pessoa a lidar melhor com a sua própria autoagressividade ajuda muito alguém que está com depressão. Por vezes, a depressão ela é mais focada em algum acontecimento. Algo acontece, como por exemplo um aborto, e desde aquela etapa, aquela pessoa ficou deprimida na vida. Então, investigar, ajudar a pessoa a observar desde quando esta depressão. Que luto que ainda falta ser elaborado. Bom, aqui teríamos mais uma meia hora para seguir falando, né? E o autismo, sob o ponto de vista sistêmico, por vezes tem uma ligação muito grande com algum acontecimento transgeracional, ou seja, de algumas gerações anteriores, trágico. E esta criança, amada criança, nasce com este destino para que esta família olhe para esse acontecimento mais difícil atrás. Por vezes se diz que um autista, não estando tanto nesse mundo, ele está nesse acontecimento. Aquilo que a gente entende por loucura, nós poderíamos dizer uma psicopatia, uma esquizofrenia, um borderline, enfim. Toda a loucura, de uma certa forma, está nos mostrando que a pessoa está aqui, mas ela também está, digamos, emaranhada, conectada, olhando para um acontecimento conflituoso, onde duas partes não foram regeneradas. Por exemplo, um algoz e uma vítima, por exemplo, um abusador e uma abusada, um assassino e um assassinado. São acontecimentos que, a nível transgeracional, muitas vezes não são organizados. Ficam muitos respingos disso. Tristeza, ódio, desejo de vingança, enfim. E se sabe, e a epigenética também tem falado isso, por exemplo, que todo trauma dura no mínimo 4 gerações. Essa informação fica guardada no gene por 4 gerações. Ou seja, um tataraneto de alguém que passou um trauma, de alguma forma, ele tem essa informação no seu ser. E às vezes essa informação aparecerá como uma patologia, como por exemplo um autismo, como por exemplo uma depressão também. Muito interessante quando nós vemos pessoas deprimidas que chegam perto de um suicídio. Se nós olharmos mais para trás, na terceira ou quarta geração, por vezes nós encontramos acontecimentos muito violentos. Parentes mais antigos que participaram de guerra ou de qualquer tipo de violência. Que nesta geração aparece como se fosse o outro extremo disso. Deprimir-se ao ponto de desaparecer. Então, no trabalho de constelação, a gente está sempre tentando juntar as duas partes. Como nós falamos, juntar pai e mãe dentro de nós.
Quem de nós, e aí eu lanço uma reflexão para ti, Marley, e para todos que estão conosco, construindo a nossa live. Quem de nós tem tão parelho pai e mãe? Às vezes a gente tem mais intimidade com o pai, a gente está mais afastado da mãe, ou mais intimidade com a mãe, afastado do pai. Então parece que se a gente começa a calibrar esses dois, a conciliar esses dois dentro de nós, é como se a gente tivesse mais força, virtude, criatividade para usar esta força do amor e esta força do amor. Não sei se assim respondo o Paulo. Acho que sim, né? Bom, qualquer coisa ele pergunta aí de novo, se ficou alguma dúvida. Tem mais uma aí? A Márcia, né? Uhum. Você lê a pergunta? Tá todo mundo vendo as perguntas, Marlene? Estão vendo. Ah, maravilha. Né? A neuroquímica, o fato de algumas pessoas tratam tendo desequilíbrio de determinadas substâncias no cérebro e nascem assim. Com certeza, Márcia. Inclusive, nós temos um módulo que nós estudamos a nova medicina germânica, nós estudamos as doenças psicossomáticas do sistema familiar, estudamos a decodificação. Então, aliás, eu acredito que nós estamos nos encaminhando para todas as áreas serem vistas de uma maneira sistêmica. Outro dia eu estava vendo nutrição sistêmica e assim vai, né? Então, nessa visão sistêmica que a constelação traz, essas questões neuroquímicas ou genéticas ou epigenéticas são abordadas, são resultado de uma cultura familiar. Por exemplo, o que a genética diz hoje? 50%, né, segundo eles, é determinante a nível genético. Os outros 50% dependerá do ambiente, dos hábitos, das crenças, dos valores. Ou seja, tudo isso está influenciando a nossa neuroquímica, não só o nosso espírito, mas também a nossa neuroquímica. Tudo isso está gerando informações, memória dentro de nós. E quando nós temos filhos, filhas, isso também é passado. As nossas experiências emocionais também são passadas aos nossos filhos, que passarão aos nossos netos, etc. Então, tudo isso vai gerando um padrão familiar, um padrão que nos leva a algumas coisas serem mais fáceis para nós, outras coisas serem mais difíceis, né? Então, nada está separado de nada. O pessoal está fazendo perguntas muito boas, Marley. Bom, né? Ótimo. Isso aí, gente. Traz coisa para nós aí. Vamos lá, Enquanto vamos isso, construir juntos. a gente vai captando aí alguma coisa, vai trazendo. Sempre esse olhar, né, Val, para a família e para as relações, como uma forma de descortinar aquilo que está encoberto. A gente, por vezes, passa por coisas tão difíceis na vida, tão sem entender. E não é que constelação familiar faz mágica na vida da pessoa e vai mudar da noite para o dia, mas auxilia a enxergar algo que a gente diz assim, é o oculto que está ali naquele sistema, né? Então, quanto que... Eu não sei se todo mundo aqui conhece, né? Mas a riqueza que é essa terapia, essa técnica, né? Incluir, e principalmente aqueles que ficaram para trás, e isso é importantíssimo, né, na família. Acho bárbaro esse termo que tu usou, né? Descortinar, né? Parece que nós nascemos pura espontaneidade,
puro estado de presença. Nós nascemos assim, né? Mas, a princípio, não tão conscientes de tudo isso que tem por trás, né? O oculto. E tantas técnicas, a própria palhaçaria, né? Tantos e tantos recursos maravilhosos. A constelação é um desses recursos que descortina o que há por trás e que nos convida a uma maturidade de dar conta da verdade, né? De pais reais, de pais humanos e ainda assim pais possíveis de serem amados tal qual são, né? Tudo isso a constelação nos convida. E quem calibra isso dentro de si está muito mais disponível a se realizar com outra pessoa. Na relação conjugal, na relação com os irmãos, eu pude acompanhar a todos que estão aí, a dona Gilda também estava lá, o Paulo e a Marley ainda estão fazendo, estão no finalzinho de uma grande caminhada juntos. Para mim foi fantástico, tem sido fantástico ver ao vivo uma família trocando, crescendo, se desenvolvendo, fantástico. Então tudo isso é o que a gente vem buscando construir aí. Ó o aluno, ó o aluno. Olha o Paulo aí, ó. Não dá mole para nós. O campo morfogenético é um estudo técnico profundo, né? Esse estudo começou lá em 1899, mas tem sido mais divulgado, principalmente por um cara chamado Rupert Sheldrake. Mas eu vou falar de uma maneira simples, um tema que não é simples, né? Por exemplo, assim, quando vocês veem um cardume de peixes, né, que vocês observam assim, ó, às vezes são milhares de peixes que fazem um movimento em conjunto, né? O que coordena isso? Como é que todos instintivamente sabem o que cada um está fazendo? Uma revoada de pássaros, né? Tem imagens maravilhosas de alguns pássaros lá que também ficam aos milhares voando como se fossem uma coisa só. Isso é o campo morfogenético. O que move... Tem uma experiência muito interessante, assim, pegaram um cupinzeiro, cortaram ele ao meio, botaram um vidro e imediatamente os cupins do lado de cá e os cupins do lado de lá foram fazendo algo muito semelhante. Então, o que move isso de um grupo? Essa é uma base de compreensão dos campos morfogenéticos, ou seja, a soma de muitos indivíduos, sejam eles formigas, cupins, pássaros, peixes, não importa, cria um campo que de alguma forma rege a todos. Um campo morfogenético. Mas mais que isso, um campo morfogenético significa que tudo o que acontece agora cria um campo de memória. Ou seja, digamos assim, quando surgiu o primeiro lobo no planeta Terra, a primeira matilha no planeta Terra, todos os lobos de hoje, de alguma forma, têm acesso a todas essas informações. Essa ciência fala de que os campos morfogenéticos também surgiram para que cada geração não precisasse refazer aquele conhecimento. Então a espécie vai guardando um campo de conhecimento e as novas gerações vão expandindo isso. Portanto, um campo morfogenético, ele é também atemporal e onipresente. Ele está como uma informação no planeta Terra.
E aí é muito interessante esse estudo, porque fala dos cristais, fala, né? Por que que todas essas manifestações da natureza se mantêm e de que forma se mantêm. E na nossa família, os campos morfogenéticos são os responsáveis por guardar essas memórias, que hoje faz com que, por exemplo, a Marley e o Paulo sejam tão habilidosos em, na arte, no palco, na lida com a natureza, na agricultura, terapia, é isso, Paulo? Na lida com o ser humano, né? E também faz com que nós tenhamos alguns entraves. Os nossos entraves, muito provavelmente, nós não somos os primeiros a passar por isso, né? Isso também está ligado a uma memória transgeracional, que nos chega pela genética, pela epigenética e pelos campos morfogenéticos. Mas é um assunto grande. Mas pelo menos quem não tem muita noção, dá para perceber que nós trazemos coisas de outras gerações que se formam um campo, e esse campo ele é trabalhado nas constelações. É desse material que a gente se utiliza para ser revelado o que está naquela pessoa. Então, a gente fala muito de campo morfogenético, a gente traz isso para uma constelação, e sem esse campo, lógico, que a gente não apareceria nada, não viria nada. Claro, então, a claro. partir disso, o Bauer tem a Lívia, ela tem duas perguntas aqui. Então, eu já vou passar uma e mostro a outra, que de repente você costura uma coisa com a outra e é a mesma pessoa. Então, a primeira é essa aqui. O que você diz sobre a pessoa que não se sente viva, com a vibração para a vida, mas parece que assiste a sua vida de fora como um filme. Não sente prazer em nada. Esta pessoa, quanto mais ela aceitar a sua mãe tal qual ela é, quanto mais ela conseguir ter uma relação mais saudável, mais equilibrada, mais harmoniosa com a sua mãe, mais ela vai se sentir viva, mais ela vai se sentir na vida. E isto não significa que essa pessoa precisa conviver com essa mãe, estar diariamente presente, trocando. Não, isso é um processo interno. Mas esta pergunta que tu traz para nós nos fala o seguinte, que todos nós tomamos a alegria do viver através da nossa mãe. Porque ela é a nossa anfitriã. É ela que nos diz, seja bem-vinda, filha. Seja bem-vindo, filho. Então, quando nós temos algum tipo de dilema com essa anfitriã, nós costumamos ter algum tipo de dilema com a vida. Portanto, aí estaria uma solução possível para deixar de assistir à vida. Deixar de assistir o baile do lado de fora, né? E ir bailar-se. E para concluir assim, né? Sempre é tempo. E sempre é agora. Então, tem mais coisa aí. Vamos Opa. lá. A Lívia... Posso tirar? Já leu? Pode tirar. Tá tampando a carinha do meu. Lívia, quando nós... Primeira coisa, né?
Quando você quer ser um facilitador de qualquer técnica, você tem que estar preparado. Você tem que ter andado várias horas para isso. E nós vivemos, por vezes, uma cultura imediatista, né? Eu não tenho muito tempo aí para aprofundar os meus conhecimentos, eu já quero sair oferecendo algo. Não é assim. Nada é assim, né? Nós vamos amadurecendo e depois de um pouco mais amadurecidos, nós começamos naturalmente a oferecer algo. Então isso vale para qualquer tema. Para um constelador abordar temas ligados à sexualidade, primeiro, essa pessoa precisa de um caminho de autoconhecimento profundo para dar conta desse tema. Esse é um tema que envolve muitas vezes dor, envolve desrespeito, envolve abuso, envolve injustiça. Então, para um constelador tocar nesse tema, ele tem que estar preparado internamente e também preparado externamente. E é verdade, um trabalho mal feito pode fazer com que aquela pessoa saia mais traumatizada de quando chegou. Isso é verdade que você está trazendo. E é muito importante você estar trazendo isso, porque é uma maneira de trazer um nível de consciência de que ajudar pessoas significa que eu vou ter que fazer um grande caminho para dentro de mim. Esse é o preço para nós oferecermos algo. Aprender a receber. Aprender a encontrar-se para estar a serviço de que alguém se encontre consigo mesmo. Então, tem acontecido isso, e que eu posso dizer também é estejam atentos, peguem referências, né, Marley, de que profissional de qual é a experiência dele, quais são as referências. Para você entregar algo valioso, você precisa saber a quem está entregando. Há pouco tempo também uma amiga me questionou isso, né? Disse que é como se o constelador abrisse uma ferida e depois não soubesse fechar. E aí, assim, aí eu também entreguei para ela que, na verdade, você quando vai fazer uma constelação, você não vai sair muitas vezes sorrindo. E aquilo vai doer por muito tempo. Então é um processo, né? A pessoa pensa assim, eu vou lá, vou fazer uma constelação, aí vou sair leve, vai tudo se resolver. Não, vai começar o processo de ver. Então, ali, o processo de ver dói. Então, a pessoa, às vezes, também não é orientada na constelação, sai com uma expectativa, achando que no outro dia vai nascer flores no quintal dela. E chega lá, as margaridas estão tudo mortas. Pô, fiz constelação, piorou. É aquela história, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Por quê? E a gente ilumina e realmente as sombras aparecem. Então, a constelação tem isso também. Tem essas duas variáveis, né? Primeiro, de um profissional que não dá conta do trabalho. Sim. Né? E outras vezes, de alguém que vai constelar de uma forma imatura, esperando uma solução mágica. Aí, essa pessoa aqui vai resolver por mim, eu amanhã, isso aí está resolvido e bola para frente. Não é, né? Então, as duas questões precisam ser bem observadas. Né? Uma constelação pode oferecer recursos, mas a autorresponsabilidade do que fazer com o que apareceu lá é de quem foi buscar o trabalho. E esse outro lado, assim, né? Eu acho esse imediatismo que faz com que nós muito rapidamente saiamos espalhando uma informação que a gente nem introjetou, nem amadureceu em si. Eu acho isso muito perigoso. Às vezes até desrespeitoso. Sim. Né? E é assim. Eu acho que hoje em dia também tem muita formação de um profissional de forma enganosa, né? Compram assim uma formação online em pouco tempo
Não sei se vocês se dão conta, mas a formação, ela leva um tempo longo, um ano e meio, que seja, mas tem um espaçamento entre um módulo e outro, porque o Tem. constelador vai se curando, vai se tratando para ser um Uhum. bom constelador. Porque as questões que virão para nós, se eu não estou bem resolvida naquela questão, eu vou me quebrar junto com a pessoa. Vou quebrar a Com pessoa e eu certeza. também. Claro. Então, aí o Bauer vem e dá um módulo, né? Sobre relacionamento conjugal. Eu olho para o meu relacionamento, eu olho para mim, a gente tiver que montar uma constelação, a gente monta, e eu tenho um tempo de um mês ou mais para eu viver aquela transformação, para eu Uhum. sentir em mim que aquilo começou a se apaziguar Claro. ou se curar. Daí ele passa para o outro módulo. Então não existe curso de constelação rápido, gente. Tem que ser uma coisa que tem que tratar o terapeuta para o terapeuta estar pronto para vocês. Nisso é que acontece, a gente vê coisas assim milagrosas na internet, às vezes até barato, né? E tá saindo assim. Então, como a gente não tem um padrão de qualidade, né? Não tem assim, vocês vão ter que filtrar, gente, assim. Com certeza. Eu acredito num processo. Tudo é um processo. A natureza é um processo. Uhum. Né? Obrigado a ti também, Lívia, por Ó, essa depois excelente você. pergunta também. A Luísa foi aquela primeira pergunta, viu? Aí, não sei se você lembra. Né? Agora Sim, que eu vou. lembro, É, lembro, lembro, é. lembro. Amei a minha mãe enquanto ela viveu e a amo em espírito. E esse é o maior presente que tu podes te dar, Luísa, para te jogar mais e mais na vida. E eu te diria assim, te permitir te realizar mais. Eu sintetizaria isso. Permitir-se realizar mais. Essa é a melhor maneira que nós temos de agradecer aos nossos pais por esse presente que nos ofereceram, de estarmos por aqui. Essa é a melhor maneira de devolver a, a grandeza desse presente que nos deram, a vida, né? Todas essas oportunidades, quantas coisas nós já passamos na vida de quantas pessoas já influenciamos, quantas pessoas influenciaram a nossa vida. Quer dizer que tudo isso, toda essa possibilidade de crescer, veio através desse presente que nós ganhamos, do nosso pai e da nossa mãe. Por isso que realizar-se é a melhor maneira de dizer obrigado, pai, pela vida que veio através de ti. Obrigado, mãe, pela vida que veio através de ti. Vou fazer desse presente algo de bom. Vou me realizar. Não sei se assim te respondo. Agora eu estou sozinho aqui, a Marley saiu, daqui a pouquinho deve estar voltando. Não sei se eu consigo ver as perguntas aí de vocês, mas fico à disposição. Certo. Eu estou sem som, sem imagem. Vocês estão me vendo? Marley, sim, eu não estou te vendo, mas eu acho que a gente está te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Acabou a bateria, né? Aí, Ah, ok. vamos ver se eu consigo. Consegui. Pronto. Mas que bom que conseguiram acompanhar a resposta dele. Então. Que bom, gente. Vocês perguntaram bastante coisa. Fico muito É, feliz. o pessoal muito participativo. Fazer mais, hein, Bauer? Vamos fazer mais. Delícia. Vamos, eu estou à disposição Ai, sempre. gente, eu amo, Só chamar. eu amo abrir para as pessoas assim. Às vezes eu vejo assim, ó, do jeito que eu tive dificuldade de chegar a alguns ensinamentos, né? E eu sei que também outras pessoas têm essa dificuldade. Então, quando a gente pode compartilhar e abrir esse campo, principalmente o conhecimento sobre a qualidade das constelações, do que é bom nas constelações, porque tem de tudo, se fala de tudo sobre constelação familiar e, Uhum. e também uma coisa que é assim, muito importante a gente dizer,
vocês às vezes têm interpretações equivocadas de frases soltas que se jogam na internet. Aí já coloca que o Bert é isso, que o Bert é aquilo. Mas é difícil. As frases do Bert não é para a gente ler e a gente tem que aprofundar naquilo ali. Ele, claro. O Bert nunca fala uma frase assim totalmente destrinchada para a gente. Ele fala um enigma. Ele fala, não é uma coisa assim. Então, a gente não pode levar isso assim, não, gente. Uma frase que a gente vê do Bert é para aprofundar. E vocês pesquisem sobre aquilo. Não sai dizendo assim, viu, porque ele é isso, ele é aquilo, ele não sei o que, é nazista, não sei o que lá. Então, não generaliza, não. Vai atrás, busca. E, sinceramente, todo o meu caminho, quem me conhece aqui, eu já... acho que dá para confiar um pouquinho, assim, se eu estou falando de constelação, que realmente eu confio muito, e se eu estou falando isso aqui é porque não tenho dúvida, não estou só empolgada, apaixonada por constelação. Para mim, foi curador. Gente, vocês não têm noção, o Bauer sabe quanto que eu passei, e esse processo na formação acontece realmente quando a gente está disponível, vem tudo. Então, assim, foi muita surra, surra no bom sentido, das minhas cobranças, do meu controle, das minhas emoções, mas eu me curando, eu me tornei desse tamanho, gente. Então, se deu certo para mim, se eu vivenciei, sabe, não é que eu ouvi falar, não é que eu li e não li, eu vivi e vejo o resultado do que eu vivi e ainda estou vendo, né? Porque isso leva um tempo. Mas eu posso afirmar para vocês, gente, é curador, é libertador e, como você falou assim, a palhaçaria também a meditação também lógico, tem um conjunto de coisas, né? O trabalho com a arte me ajudou muito, libera muitas coisas em mim, a meditação, muito, mas a constelação foi lá. Hoje eu até mostrei um vídeo, eu estava catando lá uns matinhos na horta, eu mostrei um vídeo. Eu disse assim, vamos arrancar o mal pela raiz. E fiz uma comparação com a constelação. Então, a constelação arrancou lá no fundinho. Né? E quem sabe talvez ainda tenha alguma raizinha por aí, mas me fez ver. Então, se eu falo isso para vocês, realmente... aqui nós temos... Vou botar os comentários, gente, senão eu começo a falar aqui. Aí, a Luísa agradecendo, tá? Gratidão a ti também, Luísa, nas bênçãos de Deus, da espiritualidade. Aos poucos, nós vamos conseguindo. Se nós respeitarmos esse tempo da nossa natureza interna, que vai se concedendo a algo novo aos poucos, nós chegamos lá, você vai chegar lá. Aliás, você vai ir além do que você sonha hoje. É assim que acontece quando a gente se joga no rio. Quando vê, o rio nos levou para muito mais longe que a gente imaginava, nos levou para outro cenário. O constelador sábio leva em consideração a necessidade de medicamentos. Por vezes essa é uma informação importante, Márcia, né? O fato da pessoa estar sob o uso de medicação não impede dela fazer uma constelação, e uma constelação nem é para que ela necessariamente pare de tomar uma medicação, né? Não é incomum que alguém com depressão, que faz uso de muita medicação, faça uma constelação. E eu acredito nesse processo orgânico. Essa pessoa fez essa constelação, como é que você está se sentindo? Outro dia eu ouvi uma frase muito interessante de uma pessoa com uma depressão severa, quase profunda, né? Que é quando para, né?
ela disse assim, no final da constelação: parece que eu tirei 1000 anos de peso do meu corpo. Eu achei muito interessante a expressão que ela usou. Bom, que benefícios isso que ela alcançou vai trazer? Não sei. Quem sabe começar a usar menos medicação? Quem sabe? Quem sabe voltar para a vida? Quem sabe? Quem sabe escolher viver? Quem sabe? Mas o constelador, vamos digamos assim, mais atento, ele entrega isso a algo maior. E ok. Porque não é verdadeiramente a constelação que está fazendo tudo isso com essa pessoa. É a própria pessoa através da constelação. Né? Esta força cósmica divina dentro de nós não é a constelação que nos dá. A constelação é um recurso que ajuda a nos mostrar. E nos dá recursos também para que a gente faça uso dessa força. E mergulhemos de volta no rio vida. Como que nós percebemos isso? Nós começamos a nos permitir que as coisas fluam, 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 fluam. E tudo naturalmente vai acontecendo. Claro, a Márcia está perguntando, isso se chama padrão. Toda família tem um padrão. Padrão significa de que forma o que a minha família acha sobre casamento? O que a minha família acha sobre homem? O que a minha família acha sobre mulher? O que a minha família acha sobre sexualidade? O que a minha família acha sobre dinheiro? O que a minha família acha sobre trabalho? O que a minha família acha sobre prazer, etc. Isso é um padrão, como se tivesse uma vigência de normas e crenças dentro daquele contexto familiar. E essas normas e crenças levam as pessoas a terem resultados muito parecidos. Porque todos que acreditam a mesma coisa obtêm o mesmo resultado. Me parece natural isso. Então, o nosso trabalho numa constelação familiar é seguir algumas ideias e se propor não seguir outras. Por exemplo, em algumas famílias se diz casamento não funciona. Casamento é só problema, meu Deus, isso é um estresse. Mas tudo bem, é importante para ter filhos. Isso é uma crença. Se você ganhar mais dinheiro, você vai se corromper espiritualmente. Isso é uma crença. Porque todas as coisas são neutras. É a sua consciência que faz dela algo mais nocivo ou algo mais iluminador. Então, se você percebe que você tem um contexto, no seu contexto familiar, tem crenças nocivas, respire, busque ajuda e se permita algo novo. Importante também essa pergunta. Acho que foi a Márcia, né, Marlene? Isso. Eita coisa boa. Meu live é boa. Gente, quando a gente gosta muito do que faz, eu começando agora a minha caminhada, a gente não consegue parar de falar, porque é apaixonante, né, Val? Com certeza. Para mim, hoje, sim, eu tento aproveitar o máximo da minha vivência e sempre tendo esse olhar sobre um todo. Se vocês não tiverem mais perguntas, eu sempre no final, bom, eu dou de presente uma música que eu escolhi
professor. Oh. Né? E que o Paulo está agradecendo. Ó. Gratidão. Que legal. Gratidão, Paulo. Saudades de ti. Daqui a pouquinho vão matar a saudade. Ai, com certeza. Nossa, então, eu vou colocar uma música que eu escolhi para você e depois a gente encerra, né, com alguma coisa que você queira entregar para eles aí. Obrigado a ti também, Márcia. A Márcia é palhaça, minha parceira. Ah, Márcia é palhaça? Oh. Sim, minha parceira. que honra. A baixinha hoje não tá aí na live, puxa a orelha não tá aí? Mas somos 3, tem que ser fiel, né, gente? Tem que vir, dar uma força para amigo, mas ela não veio. Então vamos lá, vamos colocar a musiquinha pro Bauer e espero que vocês gostem também.
Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão é pouco, Paulo, para tudo que eu vivi com vocês, vivo ainda. E gratidão às boas intuições que, de certa forma, me trouxeram até aqui para fazer essas lives. Eu sinto que as pessoas têm se beneficiado com isso. Eu sinto tão feliz assim, de estar... É como se eu chamasse todo mundo na minha sala e falasse, gente, vem aqui que eu vou contar para vocês o que eu aprendi. Olha só, é assim, ó. Então, assim, aquilo que é bom para mim, eu mostro, eu exponho. Se a pessoa quiser... Esses dias eu fiz uma live com a facilitadora budista, com a qual eu inicio o budismo, e eu disse que o Lama que eu sigo, que é o Lama Santen, ele diz assim, a gente segue e dá as costas. Então, é o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, a gente está seguindo e vocês olham o caminho que a gente está seguindo, né? Gente, não tenho muito o que dizer, eu tenho certeza que o Paulo vai encerrar aí, só agradecer a vocês, tá? Marley, muita gentileza, muita generosidade da tua parte me convidar para a gente conversar. Alegria por isso. Te agradecer também por essa oportunidade de encontrar essas outras pessoas que estavam conosco na live. Não há nada mais sagrado que o encontro. Então, agradecer também por isso. E sempre que tu me chamares, eu estou aí. O pessoal está dizendo aí, ó, pouco tempo para muito conteúdo. Eu tenho muita vontade, sim, Bárbara, esse ano provavelmente eu não vou fazer mais live. Eu preciso me organizar aqui outras coisas. Mas quem sabe para o ano que vem a gente abre esse assunto e começa assim, um grupinho pequeno, é a sala da casa da gente mesmo. A gente abre, esse povinho vai chegando, e a gente vai ficando amigo, e aí vamos multiplicando o que é belo, o que é amoroso, o que é verdadeiro, e a gente vai... Eu acho que assim, os consteladores têm que ir mostrando o que é o melhor, o que é o correto, o que é o bacana de se trabalhar na constelação. Porque senão, cada vez mais, aqueles que trabalham mal vão abrindo espaço. Então, a gente vai também mostrando que, gente, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso aqui é assim, isso não é assim. E eu acho que é a função que nós temos, eu acho que é isso aí, abrir para o social. Sem dúvida, Marley, vamos... o convite já está aceito para 2021. É só a gente se organizar aí e nos reencontramos. Então, gente, vamos... Ano que vem a gente retoma com bastante assunto sobre constelação, tá? Bom. Obrigada a todos vocês, obrigado, Paulo. Um beijo grande no coração de todos.